Militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Pastor Paulo Santos veio para nos abençoar com uma palavra poderosa. Quero pedir todos de pé. Nós vamos estar recebendo o servo de Deus, que vai ser o profeta, a boca de Deus para mim e para você a partir deste momento. Então, com vocês, pastor Paulo Santos, e você aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz por mais uma noite na presença de Deus, levante as mãos e dê um brado de glória. Sem perca de tempo, pegue a sua Bíblia e localize comigo a mesma no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Livro do profeta Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante. Enquanto você localiza, quero aqui externar a minha gratidão primeiramente a Deus, por uma vez mais estar ministrando a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Adão Santos, sua digníssima esposa, a todos os obreiros auxiliares que aqui se fazem presente, e a você que está aqui, porque eu tenho a plena convicção que a presença de Deus está neste lugar. Levante as mãos e dê um brado de glória. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Porém, o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Localize o versículo de número 11. Versículo 11 diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: viste bem, porque assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. E você diz amém. Sente glorificando e adorando ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, me empreste um pouco da sua atenção nesta noite. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal. A Bíblia diz que Jeremias era filho de sacerdote. Sacerdote esse pelo nome de Ilquias, que era seu pai. Jeremias nascendo em uma família sacerdotal, a tendência é que no futuro ele se tornasse um sacerdote também. Desde cedo Jeremias se prepara, Jeremias estuda para ser um sacerdote. Porém, algo diferente acontece com Jeremias, porque esse mesmo Jeremias, que era filho de sacerdote, que veio de uma linhagem sacerdotal, a Bíblia diz que Deus escolheu, Deus o vocacionou para ser um profeta. E não era qualquer um que era profeta. Primeiro, para ser profeta no Antigo Testamento, teria que ter a vocação de profeta. E para ser profeta, teria que passar pela escola de profetas. Jeremias nunca sentou em um banco de sala de aula de escola de profetas. No Antigo Testamento, basicamente em 3 lugares existiam escolas de profetas. O primeiro lugar era Betel, o segundo lugar era Jericó, e o terceiro lugar era no Jordão. Nesses 3 lugares existiam escolas de profetas. Jeremias nunca
fez parte da escola de profetas, mas Deus o vocacionou. A pergunta que eu faço nesta noite: por que Deus levanta Jeremias para ser profeta, se ele veio de uma linhagem sacerdotal? E a Bíblia diz que Jeremias nasceu especificamente em uma pequena cidade chamada Anatote. Anatote era uma cidade composta por sacerdotes. Mas por que Deus levanta Jeremias para ser profeta? A resposta é muito simples. O segredo está na origem de Jeremias. Para nós entendermos, nós vamos ter que voltar anos atrás, quando o rei Salomão assumiu o trono de Israel. A Bíblia diz que quando Salomão assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz, ele vai punir os rebeldes. Ele vai se vingar de todos os inimigos do seu pai Davi. Dentre os inimigos, Salomão vai punir um sacerdote pelo nome de Abiatar. Quem foi o sacerdote Abiatar? Foi o mesmo sacerdote que juntamente com Joabe conspiraram contra o reinado de Davi, para colocar Adonias, o filho mais velho de Davi, no poder. Porque Davi já tinha decretado: quem vai assumir o meu trono vai ser o meu filho Salomão. Porém, o sacerdote Abiatar, juntamente com Joabe, conspiraram para colocar Adonias no poder. Persuadiram Adonias, para Adonias usurpar o trono do próprio pai. Quando Salomão assume o trono de Israel, ele se lembra: no nosso meio existe um sacerdote traidor, manda chamar o sacerdote Abiatar. E a Bíblia diz que o rei Salomão puniu Abiatar, juntamente com a sua família, dizendo: a partir de hoje, o lugar da tua habitação não será mais Jerusalém. A partir de hoje, tu e a tua família passarão a habitar nas terras de Anatote. Então quem olhava para a cidade de Anatote dizia: nessa cidade só mora sacerdotes amaldiçoados. Quem nasce em Anatote não tem perspectiva de vida. Porque anos atrás o rei Salomão expulsou o sacerdote Abiatar de Jerusalém. Quem nasce em Anatote vem da descendência de Abiatar, são sacerdotes excluídos. E aonde foi que Jeremias nasceu? Jeremias nasceu especificamente em Anatote, um lugar que aos olhos da sociedade não tinha perspectiva, um lugar que aos olhos da sociedade nada iria sair de lá. Jeremias nasceu em Anatote, um lugar que as pessoas olhavam com um certo preconceito. O sonho de Jeremias era ser sacerdote. Quem sabe ele olhava para o seu pai e dizia: eu quero ser como meu pai. Porém, Deus o chama para ser profeta. Eu imagino Deus olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, eu sei que você se preparou para ser um sacerdote. Eu sei que você estudou para ser um sacerdote. Quando você estava no ventre da tua mãe, as pessoas olhavam e diziam: se essa criança que está no ventre dela for homem, no futuro vai ser um sacerdote. Porém, quem nasce em Anatote não tem perspectiva. Quem nasce em Anatote carrega uma maldição. Mas eu tenho algo a te dizer, Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, vou repetir porque você não entendeu. Antes que eu te formasse no ventre, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, eu te separei, eu te constituí para ser um profeta. Levante as mãos, porque lá vai a primeira profecia. Sabe que Deus está dizendo para Jeremias: eu não dependo de território para levantar alguém, eu não dependo de linhagem para levantar alguém. Jeremias, não importa onde você nasceu, não importa quem é teu pai, quem é tua mãe, quando eu quero levantar um profeta, eu levanto e acabou. Só quem acredita nisso, levante as mãos, abre a boca e dá um brado de glória. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite. Quem sabe você não veio de uma linhagem cristã, teu é crente, você não é filho de pastor. Talvez você olhe para a tua realidade e diz: eu nasci em um bairro que aos olhos da sociedade não é favorável, eu nasci em um lugar que não é favorável. Deus não depende de território para levantar alguém. Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma vocação. Você não é um acidente, você nasceu para cumprir um propósito na terra. Eu sinto a graça de Deus aqui, pastor. Eu sinto
aqui, só quem tem uma chamada, só quem tem uma vocação aí. Se eu estou pregando para crente pentecostal, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca para adorar. Deus te resgatou da tua Anatote e te deu uma vocação. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, antes do teu pai conhecer a tua mãe, eu já te conhecia. Jeremias, você não vai ser aquilo que a sociedade disse que você seria. Você vai ser o que eu projetei para você ser, e eu te chamei para ser profeta. Quando Jeremias ouve a palavra, a primeira coisa que ele faz, ele vai questionar Deus. Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Sabe o que Jeremias está dizendo? Senhor, tem muita gente melhor do que eu. Senhor, eu não estudei para ser um profeta, não passei pela escola de profeta. Senhor, tem muita gente mais preparado do que eu, chama outro no meu lugar. Jeremias vai fazer o que muitos crentes fazem nos dias de hoje, porque tem gente que Deus está chamando há muito tempo, e você está dizendo não para o chamado de Deus. Você está se acovardando. Quando Deus quer usar alguém, Deus usa, mas a única classe que Deus nunca vai usar são os covardes. Eu não sei falar, eu não estou preparado. Senhor, tem muita gente melhor do que eu. O interessante é que Deus precisava levantar um profeta, sim ou não? Sim ou não? Mas por que Deus não foi lá na escola de profeta que só tinha gente boa? Eu até imagino, reverendo, que Deus foi lá em Jericó, Deus foi lá no Jordão, mas não viu ninguém para levantar. Mas aonde é que Deus levanta um profeta? Deus entra em Anatote, aonde ninguém queria entrar. Vou repetir isso aqui. Aonde é que Deus levanta um profeta? Deus entra em Anatote, aonde ninguém queria entrar. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar um pastor, quando Deus quer levantar um pregador, quando Deus quer levantar um profeta para essa geração, Deus entra nos lugares improváveis, que é uma prova. Quando Deus quer levantar um pregador, Deus entra onde ninguém quer entrar. Deus entra é lá na boca de crack. Deus pega o traficante, limpa ele com o sangue do cordeiro e diz assim: a partir de hoje tu não bebe mais cachaça, a partir de hoje tu vai ser embriagado do meu Espírito Santo. Se eu fosse você, eu levantava as mãos. Uma mão é pouca, levante as duas. Quando Deus quer levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai lá no prostíbulo, limpa, purifica, salva e diz: a partir de hoje tu vai ser vaso nas minhas mãos. Só quem é vaso de Deus aí, levante as mãos. Levante as mãos. Se tem alguém que é batizado com o Espírito Santo, sopra essa rajada de línguas e adora. Escuta, Jeremias está se acovardando. Jeremias está dizendo não para o chamado de Deus. Aí Deus vai fazer algo inédito com ele. Está te acovardando, Jeremias? Está dizendo que não é o tempo ainda? Está dizendo que tem muita gente melhor do que tu? Pois eu vou abrir a tua visão agora. Fala para mim, o que tu está vendo? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. Bora pensar um pouco aqui. Quando Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, Deus está confirmando o ministério de profeta.
Porque Jeremias está dizendo: eu não passo de uma criança, eu sou imaturo demais, eu estou verde demais ainda, Senhor. Não é o tempo, tem muita gente melhor do que eu. Aí Deus mostra a amendoeira. É por isso que Deus fala: assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. Porque Deus está confirmando o ministério dele de profeta. Mas a amendoeira é uma árvore, pastor, sim ou não? É uma árvore. E por que Deus mostra uma amendoeira para Jeremias? Deus poderia ter mostrado qualquer outra árvore. Deus poderia ter mostrado uma figueira. Deus poderia ter mostrado uma palmeira. Deus poderia ter mostrado uma oliveira. Mas Deus mostra uma vara de amendoeira. Deus mostra um galho de amendoeira. Segura essa, porque é profético para a tua vida. Se você for analisar, se você for estudar a amendoeira a fundo, você vai descobrir que de todas as árvores, grava isso e leva para a tua casa, de todas as árvores, a amendoeira é diferente. Todas as árvores esperam a estação da primavera chegar para começar a dar fruto, porque a primavera é a estação que as árvores florescem novamente. A primavera é a estação que as árvores frutificam novamente. Só que a amendoeira é diferente. Todas as árvores esperam a primavera chegar para dar fruto, mas a amendoeira se antecipa antes da primavera chegar. No final do inverno, ela já está frutificando. Antes da primavera chegar, vou repetir isso aqui: antes da primavera chegar, ela se antecipa. A amendoeira é a árvore da antecipação. Pregador, não estou entendendo. Jeremias está dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, eu estou verde demais ainda, ó Pai. Tem muita gente maior do que eu, tem muita gente que prega melhor do que eu, tem muita gente que é mais preparado do que eu sou uma criança, tem muita gente na minha frente. Aí Deus mostra para ele a amendoeira. Rapaz, tu quer contender com o Criador, aquele que criou a natureza? Olha para a amendoeira, porque eu vou te dar uma aula de biologia agora. Aprende a amendoeira. Se a amendoeira, que a amendoeira se antecipa antes da primavera chegar e começa a dar fruto, que dirá você, rapaz, que eu te chamei para ser profeta? Quando eu quero levantar, eu me antecipo também, porque eu tenho pressa de usar o vaso na minha... Ai, calabaxéricas. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Não é daqui a 10 anos, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 2 anos. Deus vai te levantar, é hoje. Deus vai te levantar, é agora. Só quem acredita nisso, só quem acredita nisso. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa tribuna? Eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Primeiro lugar, porque Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias. Deus estava dizendo: assim como a amendoeira se antecipa, eu me antecipei, Jeremias, porque eu tenho pressa. Segundo lugar, porque Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias. A amendoeira era a matéria-prima que fabricava os cajados da época. Como assim, pregador? A vara de Arão que floresceu no deserto havia sido feita com vara de amendoeira. O cajado de Moisés, o bordão do profeta, vara de amendoeira. E um dos significados na Bíblia de cajado é a autoridade. Jeremias está com medo, Jeremias está se acovardando, mas Deus mostra para ele a amendoeira. Rapaz, quando eu chamo alguém, eu entrego a autoridade para aquele que chamo. Eu não trabalho com covarde, Jeremias. Olha o cajado, Jeremias. Olha o cajado, Jeremias. Pregador, não estou entendendo. Nós como igreja temos autoridade para exercer o ministério que Deus nos deu. A igreja não pode se acovardar, a igreja não pode esmurecer. Quer uma prova? Jesus deu autoridade para a igreja. Jesus indagava os discípulos o que as pessoas falavam acerca deles. Os discípulos respondem para Jesus: mestre, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou outro dos profetas. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês que
comigo, e vocês que estão comigo constantemente, o que falam ao meu respeito? De repente fica o silêncio, mas Pedro quebra o silêncio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Eis que te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, tu és um pequeno fragmento de pedra. Sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Peraí, porta é ferramenta de ataque ou defesa? Ferramenta de defesa. Jesus está dizendo: Pedro, no inferno existem portas, mas tem um detalhe: quem vai atacar aqui não é o inferno que vai atacar a igreja, mas é a igreja que vai atacar o inferno. É a igreja que vai atacar o inferno, e as portas não vão prevalecer. Aonde é que Jesus dá autoridade para a igreja? É aqui agora. Eis que eu te darei a chave dos céus, e aquilo que ligares na terra será ligado no céu também. Jesus não disse: eis que eu te dou a chave dos céus. Jesus disse: eis que eu te darei, porque Jesus está falando do tempo futuro. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, eis que eu te darei a chave dos céus. Tempo futuro, quando eu for para o Calvário, quando eu receber a coroa de espinhos, quando eu receber o cravo nas mãos, quando eu receber o cravo nos pés, quando eu receber o chicote no corpo, quando deslacerarem todo o meu corpo, quando transpassarem o meu corpo com uma lança e de mim jorrar água e sangue, eu vos darei a chave dos céus. Eu entregarei a autoridade para a minha igreja. E eu me encerro aqui agora. Escute. Primeiro, Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, porque a amendoeira é a árvore que se antecipa. Deus tem pressa. Segundo, a amendoeira, matéria-prima que fabricava os cajados da época. Cajado fala de autoridade. Deus entrega autoridade para aquele que Ele chama. E terceiro, Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, porque naquele tempo não tinha laboratório, naquele tempo não tinha hospital. Presta atenção, porque isso aqui é profético. Naquele tempo não tinha laboratório, não tinha hospital. Toda vez que uma víbora, toda vez que uma cobra mordia alguém, picava a mão de alguém, os médicos da época iam lá na amendoeira, pegavam o fruto da amendoeira, que é a amêndoa, amassavam o fruto para tirar o azeite. Pregador, não estou entendendo. Porque o óleo de amêndoa, o azeite de amêndoa, servia como antídoto para remover veneno de serpente. Vou repetir isso aqui. O óleo de amêndoa, o azeite de amêndoa, servia como antídoto, como remédio para remover veneno de víbora. Pregador, o que isso significa? Deus não maquiou nada para Jeremias. Deus não enganou Jeremias, dizendo: Jeremias, quem é profeta só vai ser docinho de coco. Não, Jeremias, quem é profeta incomoda. Jeremias, na tua caminhada de profeta vai ter gente que vai tentar te matar, Jeremias. Vai ter gente que vai tentar calar tua voz, Jeremias. Na tua caminhada vai ter víbora, vai ter serpente, Jeremias. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, Jeremias. Está vendo a amendoeira? Se eu fosse você, eu levantava as mãos. Olha para a amendoeira, rapaz. Assim como a amendoeira produz amêndoa, e assim como da amêndoa se tira o azeite, sobre o teu ministério tem azeite, sobre a tua cabeça tem azeite, sobre a tua vida tem unção. E quem tem unção, Jeremias, veneno de serpente não mata. Vou repetir: quem tem unção, Jeremias, veneno de víbora não mata. Pode se levantar caluniador, pode se levantar difamador, pode se levantar invejoso, pode se levantar quem for, Jeremias. Quem é pentecostal, abre a boca e dá um sinal.
Pega. Só quem acredita nisso, abre a boca, destrava essa língua e dá um brado de glória. Fica em pé comigo. Calabachéricas. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado e levante aos céus. Porque quanto mais tentarem te matar, Deus está dizendo: quem tem unção, quem tem azeite, veneno de serpente não mata. Não mata. Se eu estou pregando para crente pentecostal, se eu estou pregando para crente pentecostal, levanta esse crente e por 30 segundos abre a boca e dá glória. Vai, recebe esta graça. Levante a mão e adore. Militantes missionários vão avante, a serviço do rei.